Taxa Selic e CDI. Eu aposto que você já ouviu essas duas siglas e você talvez não conheça essa sopa de letrinhas. Hoje eu vou passar o que significa cada uma delas e eu aposto que no final desse vídeo você vai sair muito mais confiante em entendendo esses dois termos. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou programador e invisto desde 2020 nesse canal. Compartilho com vocês a minha experiência há 5 anos sendo investidor na Bolsa de Valores. A primeira que a gente vai falar não poderia ser outra, né? A Selic, que é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Obviamente eu sabia disso antes de gravar esse vídeo, não decorei agora. Então, na verdade, a Selic é um sistema controlado pelo Banco Central. A taxa Selic, que é o que você vai ver aí no dia a dia, os influenciadores falando, né? Quando sair vídeo que a Selic subiu, todo mundo nas thumbnails, né, com aquela cara de desesperado no fim do mundo. Então, a taxa Selic é a taxa de juros básica da economia. Ela é definida pelo Copom de 45 dias e 45 dias, então sempre nessa frequência. A taxa Selic ela tem implicações por toda a economia, tanto para o lado de quem toma dívida e tanto para o lado de quem investe. Então vamos abordar primeiro o lado de quem toma dívida. Para quem toma dívida é um puta pé no saco a Selic subir. Afinal de contas, é a taxa básica da economia, né? Então, quando você vai pegar um empréstimo no banco, vai ser muito maior que a Selic, porque a taxa básica é a Selic. Você consegue ali umas taxas um pouco menores, dependendo se você entra num programa subsidiado pelo governo, Minha Casa Minha Vida, alguma coisa ali que te ajude a custear a sua faculdade, mas no geral os outros empréstimos eles tendem a exigir um juros maior do que a Selic, e afinal de contas, se você não pagar mais do que a Selic, seria muito mais interessante para o banco pegar esse dinheiro e colocar no Tesouro Selic, que entra o outro lado ali, né, que é o lado dos investimentos. Quando a Selic sobe, você tem um impacto nos investimentos, porque o investimento considerado o de mais baixo risco da nossa economia, ele está rendendo tanto, que agora é maior do que antes. Então, quando você compara um investimento ali, você naturalmente vai comparar ele com a taxa Selic, mesmo que seja de outro setor, mesmo que seja ações, mesmo que seja fundo imobiliário, é natural, principalmente do investidor pessoa física, que não tem tanto apetite a risco, competir. Poxa, o tanto que eu consigo ganhar aqui com a renda variável, correndo um risco consideravelmente alto, e o quanto que eu consigo ganhar com a taxa Selic, na cabeça da maioria dos investidores pessoa física, correndo um risco quase zero. E realmente é um questionamento válido. Então, quando a Selic sobe, principalmente para esses investidores conservadores, eles tendem a ir correndo pouco a pouco ali para a taxa Selic ou coisas que rendem atrelado a Selic, né? Geralmente o próprio Tesouro Selic. Isso faz com que você tenha uma fuga dos investimentos de alto risco e normalmente você vai ver alguns fenômenos, como o gráfico que eu vou mostrar na tela agora, da Selic subindo e o nosso índice Bovespa, que mede as ações mais negociadas da Bolsa de Valores brasileira, caindo. Então, você vai ver que existe uma correlação negativa. Quando um sobe, o outro cai. Quando o outro cai, o outro sobe. E, geralmente, eles vão se cruzando ali nessa linha do tempo. Então, geralmente, Selic alta é muito provavelmente um cenário onde você vai ver ativos de risco caindo, e Selic baixa é provavelmente o momento que você vai ver ativos de risco subindo. Afinal de contas, você está investindo numa empresa, a empresa tem uma dívida, essa dívida ela consegue renegociar com juros mais baixos, porque a Selic caiu. Então, a empresa consegue tomar mais crédito mais barato, a margem dela sobe. Então, vale a pena você se expor em renda variável nesse período. E as empresas começam a colher os frutos ali, conseguem ter uma margem de lucro maior. Do contrário, quando a taxa Selic sobe, você vai ver as empresas ali tendo uma margem de lucro mais compressada, mais comprimida, porque cada vez mais os juros vão ficando mais caros, pegar empréstimo está ficando mais caro, você não consegue se alavancar, pegar crédito. Quando você vai pegar um crédito, está mais caro. Então, é um período onde você vai ver as empresas ali tendo suas margens comprimidas. Eu entendi que quando sobe a taxa Selic, a gente tem uma desaceleração da economia. Mas por que alguém subiria a taxa Selic então, né? E aí que tá. No sistema que vivemos hoje, nós temos bancos centrais, em quase todos os países, eu imagino que em todos os países,
mas é basicamente um sistema monetário controlado por bancos centrais. E os bancos centrais, eles têm metas de inflação, por incrível que pareça. Os governos têm meta de desvalorizar seu dinheiro. Ah, é 5% ao ano, é 10% ao ano, depende do país. Mas saiba que o seu Banco Central luta para que todo ano você perca o seu poder de compra. Aqui no Brasil, historicamente, a inflação ela acaba sendo maior do que a meta, né? Então, você tem uma meta estabelecida ali de 6% de inflação, 5% de inflação, 3% de inflação, que era a meta de 2024, e você tem ali algo acima de 4,5% que passa da margem de erro, né, de 4,5%. Então, você tinha inflação meta de 3%, a margem de erro poderia chegar a 4,5%, a margem de erro de 50%. É loucura no Brasil. E a gente conseguiu ultrapassar o teto da meta ainda. Então, assim, coisas impressionantes. Brasil, não à toa a gente vê um movimento agora do próprio Banco Central continuando a subida da taxa Selic. Quando você tem medidas de governos que não dão certo, o fiscal tá ruim, o governo tá se endividando, tá tendo mais despesas do que receita, ele começa a emitir título de dívida, né, o próprio Tesouro Selic, e o risco começa a chegar ali, o mercado começa a dar inflação, começa a ter subida de preço, incerteza, o dólar sobe, tudo fica mais caro. A empresa que vai produzir o café, vai comprar a máquina de café agora, vai pagar no dólar a quase R$6, então tudo fica mais caro, né? Quando a política econômica ali não está muito bacana. E aí você tem o fenômeno da inflação, e o que controla a inflação, infelizmente, é esse remédio amargo, chamado taxa de juros, e a nossa taxa de juros é a taxa Selic. A outra sigla que temos aqui é o CDI. O CDI é um cálculo complexo pra caramba. Eu vou deixar um print de como é que ele é calculado aqui em algum lugar do vídeo. E é um puta cálculo difícil de você fazer, mas o que você precisa saber é, ele tende a acompanhar a Selic. E geralmente, assim, nos últimos anos, ele tem rendido Selic menos 0,1%. Ou seja, se a Selic hoje é 13,25%, CDI hoje vai estar rendendo 13,15%. Então, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que os bancos praticam ali para emprestar dinheiro entre eles. Tá, e para que serve saber o que é Selic, o que é CDI para o investidor? Por que todo mundo fala disso? Bom, para a Selic nós já vimos que quando aumenta a taxa Selic você tem uma tendência de queda nos mercados de risco, e o contrário, quando você tem a queda da Selic, você tende a ter uma alta ali dos mercados de risco e, enfim, acelerar ou desacelerar a economia. O CDI serve mais como parâmetro. Você vê muitos CDBs de banco que rendem 100% CDI, você vê LCI e LCA rendendo 90%, 100%, 110%, 120% CDI, você vê CDB, dependendo da época, lá na época da pandemia, e juros a 2%, Selic a 2%, você via título CDB pagando 140% CDI. Quem comprou um título desse longo prazo também, hein? Então, saber o que isso significa te dá algumas cartas na manga ali para você saber jogar de acordo com o que você acha que vai acontecer com o mercado. Por exemplo, quem viu a Selic a 2 e pouco ali durante a pandemia, achava, né, tinha um palpite de que ia subir, e de fato subiu. Comprou CDBs a 140% do CDI. Naquele momento, 140% do CDI era, né, a Selic estava 2 e pouco, devia ser 3, 4%. Mas se tinha uma perspectiva de alta, quando a Selic chegou a 10, 11%, 140% do CDI é 14, 15%. Então você está tendo uma rentabilidade ali com renda fixa, que é quase um retorno de renda variável ali, tá? É um retorno bem considerável, 14, 15%. Então você sabia o que essas variáveis significam, como a Selic impacta na economia, te dá o poder de ter alguns palpites e achar alguma coisa para onde o mercado vai, se ele vai para um lado, vai para o outro, se vai cair, vai subir. E você pode planejar seus investimentos, ter maiores retornos acima da média, apenas sabendo analisar com clareza essas duas variáveis. Então, assim, é um vídeo básico, é um vídeo chato,
Mas você entendendo muito bem esses dois conceitos, você consegue ser um investidor ali que vai ter retornos acima da média, só por saber ler essas duas variáveis. Então, assim, por ter lucros acima da média, eu espero que você macete o like nesse vídeo aqui, porque puta que pariu. Mas é um conteúdo que eu estou trazendo aqui de qualidade para vocês. Se vocês querem mais conteúdos como esse ou sugerir alguns, deixem aqui nos comentários. Manda para o seu amigo que não sabe o que é Selic, CDI, fica perdido nessa sopa de letrinhas. Eu espero que você tenha curtido e te vejo no próximo vídeo.